volta com o tema expressões corporais. Hoje em dia, né, gente, com tanta troca aí de mensagens, muitas vezes aquelas carinhas também, conhecidas como emojis, ganham as mensagens e muita coisa fica dita aí sem nenhuma palavra. É isso porque as expressões faciais e corporais já dizem muito sobre alguma coisa, né? Claro. E este aqui é o papo de hoje. Chega mais, participe com a gente. Tem um pouco disso assim, né, gente? Hoje, principalmente com essa questão aí dos smartphones, essas relações que a gente tem, a gente consegue ter uma relação bem próxima, que represente bem o ser humano naquelas carinhas? Pois é uma tentativa, né? E ao mesmo tempo perigosa, porque quantas falhas de comunicação, quantos problemas de relacionamento aconteceram por aquelas simples carinhas ali, né? Quem nunca passou pela situação, ai, que vontade de ter uma carinha X que eu não consigo encontrar para me expressar. Mas realmente é um veículo, assim, né, fantástico, e hoje a gente tem se trocado muito as redes sociais. Hoje a gente fala muito mais por redes sociais do que por telefone. Então, nem o mecanismo do tom de voz a gente pode contar, apenas palavras escritas e desenhinhos estão ali, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado, porque podem acontecer muitos ruídos de comunicação. E é interessante também porque já existe até um certo e errado, assim. Você usa essa carinha com o coração no olho, por exemplo, mas ela significa uma outra coisa. Esse significado aí, né? Vai de cada um. Ou temos também essa questão do nosso significado a partir até das nossas relações, né? Como a perna cruzada, por exemplo, Sim. que para ele pode significar outra coisa e para o outro uma outra coisa. Sim, sim. Principalmente, acho que são diferenças assim, extremamente explícitas. Quando você muda de país, você vai fazer uma viagem, eu sempre sugiro, leia um pouco sobre essa cultura. Porque situações muito fortes, como por exemplo, dependendo do país, se eu estou vendo sua sola de sapato, exatamente. é uma ofensa indelicadeza, gravíssima. uma ofensa Meu Deus. absurda. Porque a sola de sapato é a região mais suja do ser humano, porque é onde que se pisa no chão. Então, assim, realmente, dependendo da cultura, a mesma expressão pode indicar várias situações. Não foi sua intenção, né, Tadá? De forma alguma. Me lembrei agora tinha uma vez que o presidente Clinton vinha ao Brasil e aí tinha o manual da comitiva que vinha junto, e aí falando que era para tomar muito cuidado com o símbolo de ok nos Estados Unidos, que podia ser muito mal interpretado no Brasil. Sim, que pra gente, né, a situação é lá do campo de futebol, né? É o momento do juiz, coitado do juiz, né? O juiz sempre é o afetado da história. Ô, Débora, no caso, por exemplo, da língua de sinais, né? Temos alguma expressão facial, corporal que mude completamente algum significado de alguma palavra? Tem, por exemplo, quando eu uso uma expressão mais neutra e eu faço isso aqui, ó, eu estou falando que eu quero café com leite. Agora, se eu estiver descrevendo uma pessoa, eu posso apontar para ela para descrever uma mulher. Eu posso fazer assim, ó. Quando eu faço isso aqui, não é leite. Eu quero dizer que ela é muito branca. É aquela branquinha que parece leite, mas eu traduziria como é aquela bem branquinha. Aí já não é o leite, é uma pessoa da cor de pele muito clara. Que legal. Já tem uma Agora, expressão. qual que é a grande dificuldade para quem está começando, né, a aprender Libras? Assim, qual que é a grande dificuldade? O que pesa mais pensando nesse aspecto aí de expressão corporal? Eu acho que é a questão da direção do olhar, do Rani falou. Porque quando a pessoa está aprendendo uma língua nova, ela tem aquela ansiedade de aprender muito rápido. Então, o mais comum é que a pessoa foque muito nas mãos para ela ganhar o vocabulário. E quando ela foca nas mãos, ela perde essa leitura do rosto. Ela perde a expressão corporal, ela perde a expressão facial. Então, ela acaba adquirindo um vocabulário que ela não vai saber como usar. Porque ela não vai saber como usar o corpo, como usar o rosto. Posso usar esse exemplo? Quando você recebe um gringo, né, um estrangeiro aqui no Brasil, claramente você olha assim, olha, ele é um gringo, ele não é daqui da nossa região, do nosso país. Até pela expressão mínima facial, o jeito que ele olha, é um olhar diferente. E acaba dificultando a comunicação. Que às vezes ele não precisa falar nada, a gente já sabe que só não pelo é olhar. daqui. Né? E a gente também, eu quando viajo às vezes fora, eu fico impressionado com isso. Sair na rua, a roupa tá igual, tá tudo muda. Você não é daqui. Primeira coisa que a pessoa fala, tá bom, não sou. Ô, Tovar, as emoções aí, né, são as coisas diretamente que nos ajudam nesse processo aí, tanto de saúde, se for pensar diretamente na sua área, né, que é a acupuntura. De que forma, né, que essas emoções estão relacionadas ao corpo e à saúde?
Bom, na realidade, as emoções estão totalmente relacionadas a isso. Na medicina chinesa, o preceito é que você só adoece em função da energia das emoções, são as energias internas. Fora isso, a não ser por muito frio, muito calor, muito seco, mas o que solapa o funcionamento do corpo internamente são só as emoções. Então, para o chinês, cada emoção está relacionada a um órgão. A tristeza estaria relacionada ao pulmão, a alegria ao coração, o medo ao rim. Então, dependendo do tipo de sentimento, de emoção, porque emoção a gente passa por todos os dias. O problema é quando você começa a ter numa intensidade muito forte ou por um período muito extenso. E aí você vai começar a exteriorizar isso. O corpo começa a falar de certa forma. Por exemplo, na massagem é muito fácil, é muito comum da gente ver, você pega as costas de um paciente e começa a massagear. Você começa a achar nódulos. Esses nódulos têm total relação com o órgão e esse órgão com aquela determinada emoção. Então, o paciente acaba mostrando aquilo. O paciente não, nós todos mostramos isso, né? Então, isso é muito interessante. E numa fala dele, que eu até comentei aqui, muito interessante, é que o coração é um órgão ligado à fala para a medicina chinesa. E a dificuldade de olhar nos olhos, a gente comenta isso durante as aulas, já é um grande dado de que a pessoa não está com essa emoção do coração, sentimento de alegria, de bem-estar, ele não está bem colocado. Você está tendo uma conversa direta com a pessoa e ela não consegue te olhar, ela foge o olhar, ela fixa um ponto. Isso pode ser várias interpretações, mas é um dado para a gente. É aquela questão de você fazer a leitura do paciente. Na medicina ocidental sempre se fala que o diagnóstico começa com o aperto de mão, porque você vê temperatura, tônus, o vigor, a firmeza, né? Então, para a medicina chinesa, isso tudo vale. É uma leitura de tudo. E na questão do sentimento, então, aí explode. Para a gente, Incrível. eu brinco lá que hoje a medicina chinesa, a acupuntura no Brasil, ela pode ser praticada por todos os profissionais da área de saúde. E eu brinco sempre, mas não é uma brincadeira, é uma verdade, que os psicólogos saem na frente de todos nós. Eu, por exemplo, sou dentista de formação, mas o psicólogo, com o treinamento que tem, para ouvir, para observar, ele consegue chegar muito mais rápido. Eu brinco o seguinte, o problema muscular, o problema a tosse, são sintomas. Quando você começa a tirar aquilo, começa a tirar o sintoma, no final são as emoções que a gente chega. Incrível. Débora, sai à frente então, hein? Ó, já é uma opção. Ô, Rene, e a respeito dessas emoções que falamos aqui, né? Dessas carinhas, desses emojis. O que vocês acham assim, a respeito disso? Assim, a gente consegue transparecer a partir dessas imagens as emoções humanas? Bom, vamos dizer que elas ajudam muito, né? Quando começaram os e-mails, né, lá pela década de 90, 1990, a gente escrevia as mensagens e muitas vezes queria transmitir alguma emoção que é impossível transmitir simplesmente por um e-mail. Muitas vezes você cria conflitos, igual a Carla falou, por uma mensagem que você queria dar um certo tom e a pessoa leu com outro tom. Então, as carinhas começaram, inclusive, com caracteres de texto. O 2 pontos, o parênteses, o ponto e vírgula, o parênteses, que dava a ideia do sorriso, ou então do outro parênteses, o choro, o olho piscando. Isso veio para reduzir a dificuldade de você expressar a expressão com o texto. Não resolve completamente, mas ajuda muito. E realmente, assim, tem um aspecto fiel, né, das emoções humanas? Pois é, aumentou-se muito o número de carinhas, né? Eu gostava quando era uma meia dúzia. A gente domina a meia dúzia. Então tinha lá a letra P, por exemplo, a língua para fora, a letra O, com a boca aberta, espanto. Então, quando o número de carinhas é relativamente pequeno, você domina. Agora você vai nos emoticons lá e tem aquela quantidade, sei lá, mais de 100. É até legal que você procura uma que se represente o que você quer. Isso que a Débora estava falando, parece um dicionário, né? A gente vai procurando, né, ali. Então, acho que tudo que é exagerado não é legal. Acho que
Não uma faz meia bem, dúzia né? de carinhas resolve a maior parte das coisas que você quer. Tá Eu certo. uso sempre uma carinha só para evitar confusão. Porque Qual eu você fico, eu não usa? sei se é esse significado. Eu uso uma que é como se fosse um sorriso bem largo. Eu sempre uso essa, porque Essa as é a outras padrão. eu olho e não sei se a pessoa vai entender, se o significado é Eu esse. ainda uso então, até hoje um vou modo mandar texto. o Coloco lá sorriso. 2 pontos, sinal de menos, e o parênteses é o sorriso, o ponto e vírgula é o olho piscando, o P é legal, que é aquela hora que você põe a língua para fora, o O que você está espantando, assim, então junto com os 2 E pontos. dependendo da rede social, até pelo ponto, né? Eles convertem, colocam lá a carinha. Converte, exatamente. Né? Já tá moderno. Mas eu sou da época do modo texto. Tá certo. Mas, gente, bora lá então com o Trem de Ferro aqui no Caleidoscópio. Por falar em carinha, vocês curtem aí essas bandas, pessoal que faz carão mesmo, que pega a guitarra? O que vocês acham disso, hein? Eu acho que é válido, né? Por exemplo, tem pessoas que usam disso e é legal, tipo Kiss. Tem muitas bandas que utilizam desse fator teatral, assim, né? E de expressão corporal exacerbada, que é legal. O que vocês vão tocar agora pra gente? Agora é um blues, é uma música instrumental. Ela é nossa, assim, é uma brincadeira que a gente faz. Bora lá e a gente segue com esse bate-papo no próximo bloco, hein? Não saia daí, não. Agora, então, música no Caleidoscópio.